Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta, Café com AC, Minutos de Saber, né? Estamos na série Comunicação em as várias expressões, né? Dando continuidade no último episódio, a gente falou um pouquinho sobre a IA com o Patrick Paris. Estamos voltando com esse jovem que tem muita coisa boa para falar com a gente a respeito dessa grande tecnologia que vem surgindo no mercado. Estamos aqui no estúdio Osasco 304, na Avenida Dionísia Alves Barreto, número 500, no terceiro andar, na sala 304. Então, marque o seu horário, ligue para nós aqui no telefone 11 99336 7001 e fale aqui com o JB. Marque o seu horário para a sua gravação de sucesso, tá? Então agora estamos aqui de novo com o Patrick Paris. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, aqui no Antônio. Café com AC, Minutos de Saber. Vamos falar um pouco mais sobre IA. Perfeito. E eu já vou com uma provocação aqui, né? O jovem de hoje, ele está muito mais voltado à questão da tecnologia, né? Sim. Mas você acredita que agora nós também estaremos voltados às questões mais de disciplinas humanas, voltadas à filosofia, psicologia, né, e à comunicação? Como que você acha que isso tudo vai entrar no mercado de hoje? Sim. Olha, eu acredito que com a chegada da inteligência artificial, esse salto da tecnologia que vem sendo muito rápido, né? As pessoas elas tendem, de fato, a estar sendo atraídas pelo que é novo, né? O novo ele sempre atrai bastante as pessoas, principalmente a nova geração, né? Acredito que, de fato, ali a nossa geração atual ela está indo mais para a área de tecnologia, mas com essa linha de pensamento a gente consegue ver um alto índice de necessidade das áreas humanas, né? Então, acredito aí que vai ter uma hipervalorização nesse mercado, porque a área humana ela é totalmente essencial, totalmente necessária. Então, de fato, a gente não pode tá abrindo essa possibilidade, tá abrindo esse senso de pensamento que vai ser algo esquecível, que vai ser algo substituível, né? Porque, de fato, a inteligência artificial ela vem aí para só otimizar processos, coisas mais técnicas, e a humana, né? A coisa humana ali é, de fato, a área de humanas, né? Então, trazendo toda essa solução, trazendo toda essa orquestração da área de humanas, se torna muito necessário esse tipo de pessoa que traz de fato esse conhecimento, esse tato, né, que só o ser humano ele consegue ter. Então acredito que esse salto de fato aí, não sei se a nova geração ela vai se adequar muito à área de humanas, mas de fato vai se tornar algo muito necessário, algo muito precioso de fato em sociedade e metodologia de trabalho, né? Então podemos dizer que o novo superpoder, para você que está nos vendo aqui no Café com AC Minutos de Saber, o novo superpoder também pode ser, né, você estar voltado às questões humanas, né, como filosofia, psicologia, né? Enfim, a comunicação de um modo geral, né? Exato. Então, ali no tete-a-tete, olho no olho, né? E saber conversar muito bem com as pessoas, né? Justamente. E Patrick, como que um profissional que não é da área de tecnologia pode começar a usar a IA hoje ao seu favor? Sim, a IA ela vem trazendo, né, um acesso à informação de uma forma muito rápida, de uma forma muito prática. Então, esse profissional, ele sabendo perguntar, ele já consegue otimizar processos de uma forma muito rápida, de uma forma muito eficiente. Ele consegue encontrar soluções, caminhos, sensos de pensamento de uma forma muito rápida mesmo. Então, uma solução que ele pode estar tendo hoje, uma pessoa que não tem, né, tem zero contato, ela pode estar consultando, de fato, fazendo uma pesquisa. Porque a gente tem o Google, a gente tem Gemini, a gente tem ChatGPT, que de fato eles trazem um acoplamento social, um acoplamento de conhecimento de uma forma muito unificada, de uma forma muito rápida e prática. Então, ele buscando qualquer tipo de conhecimento, qualquer uma dessas ferramentas, ele vai conseguir extrair um resultado muito legal, um resultado que ele vai conseguir ter um entendimento daquilo, vai conseguir estudar sobre aquilo. Claro, nada é fácil, né? Nenhum conhecimento a gente consegue aprender em 2 estalos de dedo, mas ele treinando, ele conseguindo interpretar, ele sabendo o que ele quer, de fato, aí ela vai trazer muito resultado, muitas otimizações e muitas soluções de problemas que qualquer profissional em qualquer área ele pode e tende a ter. Vou até jogar um pouco de flor nesse jardim aí, tá? Eu escrevi um livro, ainda não tá, ele ainda tem que ser editado e revisado, e chama-se Vidas Transformadas. E aí eu tava pensando assim, poxa, eu queria fazer uma capa para esse livro. Esse livro conta a história, né, de uma pessoa que morava na África, no século passado, e ela foi escravizada. Sim. E
eu estava pensando assim, eu mexi com essa questão da história da escravidão, né? E aí eu estava pensando assim, numa capa de um livro que pudesse mostrar esse meu sentimento. E aí Sim. eu fui no Gemini, né? Como você comentou agora há pouco. Rapaz, eu fiquei impressionado. Justamente aquilo que eu estava pensando, claro, eu dei vários detalhes, né? Sim. A pessoa olhando para o mar revolto, o navio afundando e o rosto da pessoa. Então foi dando vários detalhes. Falei, puxa vida, saiu um trabalho artístico tão bacana, tão legal, que eu falei, meu Deus do céu, em que ponto que a gente chega? O livro ainda não foi lançado, não, tá, gente? Esperem que isso vai já acontecer, tá? Então eu fico pensando assim, quantas possibilidades que a gente vê nesse mercado, né? Sim, totalmente. De trabalho, né? Eu fico pensando assim, você acredita que a IA vai criar mais emprego do que tirar, do que acabar? Eu vejo isso de um ponto de vista que, de fato, alguns processos operários, eles tendem, de fato, a serem diminuídos ali, de certa forma, mas eu vejo que também vai trazer muita possibilidade de diversas novas frentes de trabalho, tá? Então, o avanço da tecnologia, de fato, ele tem que ser adaptável, né? As pessoas elas têm que se adaptar ao avanço tecnológico, à evolução em si, né? Que hoje vem sendo muito rápida, mas acredito que vai gerar muitas oportunidades, talvez mais do que tirar essas oportunidades das pessoas. Então, acredito que esses trabalhos, eles nunca vão ser totalmente substituídos, claro, mas vai haver, né, uma diminuição ali, uma diluição, de fato, dos trabalhos operários, dos trabalhos onde a pessoa, de fato, ela tem que ter um sistema operário, digamos que arcaico, né? Digamos que gaste muito tempo de uma forma não otimizada. Então, a IA, ela vem, de fato, para poder trazer essa solução de otimização de uma forma geral. Então, hoje a gente consegue observar a IA na área da saúde, a gente consegue observar a IA na área de construção, na área de reciclagem. Então, a IA, de fato, ela traz muitas soluções e, de fato, ela substitui muitas funções, muitas coisas, mas ela também traz muitas modalidades, muitas frentes diferentes para a gente poder estar explorando e estar se adaptando. Falando sobre ética e sociedade, como garantir que a IA, por exemplo, ela não herde e amplifique os preconceitos humanos, né? Às vezes, por exemplo, você tem, por exemplo, o setor de RH. Falar em RH, quem fez RH foi a nossa Michelle Said, não foi? Michelle Said, a nossa produtora de conteúdo que está ali atrás das câmeras, né? Ela que cuida de todo o nosso conteúdo. Falando sobre RH, às vezes o RH ele quer fazer uma contratação. E a IA vai lá e determina que aquela contratação não pode ser feita por mulheres, só homens, né? Sim. Então, de repente, como redirecionar isso? Existe uma possibilidade? A gente não ter esse preconceito? Não, só pode trabalhar pessoa de 1,60 m e tem que ser assim, assim, assado. Existe essa possibilidade de direcionar a IA nessa canção? Existe. Preconceito? Sim, existe. De fato, ela tende muito ao que ela é feita para fazer, né? Então, tem muito do dedo humano em todas essas questões. Hoje a gente consegue observar, de fato, muitas empresas utilizando a IA para poder analisar currículos, desvalidam muitos currículos, inclusive, então gera, de fato, um preconceito. Mas esses preconceitos, eles vêm unicamente e exclusivamente de origem humana, né? Então, essa galera, elas veem esse olhar um pouco mais frio, um pouco mais lógico, digamos assim, mas muitas das vezes eles acabam perdendo próprias... Então, preconceito é de quem lançou o dado, Exato. Não da própria plataforma. Justamente. Então, essas pessoas, elas tendem até a perder, né? Grandes pessoas, grandes potenciais aí tendo esse tipo de trabalho. Acredito que a IA, né, nesse sentido, ela pode analisar coisas mais técnicas, qualificações, mas não necessariamente a pessoa. Acredito que isso seja um uso até que indevido, né? Se usado de uma forma incorreta. Mas, né? A questão do sentimento ainda... Exato, sim. É muito importante. Então, de fato, trazer essa solução de uma forma bem feita, bem colocada e com ética, de fato vai trazer uma otimização sem perder o humanismo dentro dessas outras empresas. Uma coisa eu fico pensando assim, como a gente pode estar direcionando, ou melhor, diferenciando, né, o real, né, o que é real e o que é IA. Eu tava conversando com o Michelle Said e a gente falando sobre essa questão, né, Mi? E aí a gente falava assim, poxa, às vezes você vê algum vídeo assim, você, meu Deus do céu, sei que isso é verdade, isso é mentira, aí depois a gente tava comentando, a pessoa tá tão perfeita, tá tão bonita, né? O que você fala a respeito disso? Como que a gente pode diferenciar? Porque às vezes tem algumas coisas que são muito reais mesmo. Sim, realmente. Como que a gente pode estar diferenciando o que é real e o que é
IA? Eu acredito que, de fato, a IA ela vem trazendo um nível de qualidade, um nível de excelência muito grande, muito fora do normal, né? Numa velocidade muito rápida. Então, eu acredito que a gente tem que incentivar, de fato, mais certificações, mais autentificações para uso da inteligência artificial, justamente para não estar trazendo desinformação, fake news e diversos outros problemas que a IA ela pode estar trazendo de acordo com essas ferramentas. Então, de fato, o que eu diria, né, para a gente estar tomando como medida é, de fato, estar exercitando essas certificações, essas autentificações no uso da inteligência artificial. Então, de fato, a gente tem que ter, né, uma regularização, um uso devido ali, de uma forma que não prejudique uma gama ou uma pequena parte da sociedade de qualquer forma. Porque a gente vê assim, por exemplo, político num vídeo, né, de uma coisa que ele não falou, de um Exato. evento que ele não participou, um cantor que não estava naquele show, que não fez aquela música, enfim. Eu fico pensando, poxa, como que a gente vai realmente saber se aquilo é fake ou não? O caminho mesmo é a gente fazer uma regularização boa disso, né? O uso é mais do que devido, né? A gente vai precisar, de fato, estar exercitando isso e, inclusive... Ter pessoas corretas no comando disso tudo. Exato, pessoas corretas, pessoas coerentes na regularização aí, né? Não regularização no sentido de censura, claro, no sentido de fato, trazer a informação de uma forma prática e que, de fato, seja claro que aquele conteúdo, ele não é um conteúdo real, né? Não é um conteúdo que, de fato, aconteceu, por exemplo. Sim. Como a gente observa em alguns usos da IA hoje. Que pode até estar prejudicando a pessoa, né? Exato, e prejudica, seja né? socialmente, seja profissionalmente, Sim. né? E como que você acha, assim, que a gente vai estar daqui a 5 anos, né? Em relação à IA generativa? Porque vamos fazer um paralelo aqui, ó. A internet, quando começou, ela começou naquela internet de escada, aquele negócio Sim. demorado, né? E de repente, tudo explodiu. Foi muito rápido, né? Sim. E a gente vê a inteligência artificial também, nossa, está muito rápido. Como que você acha que isso vai acontecer? Como que a gente vai estar daqui a 5 anos, por exemplo, daqui a 2 anos, por exemplo? Eu acredito que a IA ela vai estar entrando no mercado de uma forma muito forte, de uma forma quase que física, né? A gente consegue observar hoje que o mundo da robótica ele vem se adequando muito, né, à inteligência artificial e trazendo aí muitas soluções práticas e inovadoras para dentro aí do mundo humano, né? Então a gente consegue observar aí o uso da IA na área da saúde, né, de formas ali onde aí ela consegue fazer cirurgias. Se eu não me engano, a China ela recentemente lançou o primeiro hospital do mundo, onde é 100% baseado em robôs e inteligência artificial. Então, acredito que cada vez mais a gente vai estar observando, né, o uso da IA de uma forma muito mais vívida, de uma forma muito mais de convivência em sociedade com nós mesmos, né? Hoje a gente usa aqui, utiliza aqui de uma forma cotidiana, né, e tal, tudo bem, mas a gente vai ver a IA na prática, a IA de fato está trazendo mudanças significativas para a nossa vida, né, para o nosso conjunto social de uma forma muito mais explícita. Então, acredito que a evolução da IA ela vai estar trazendo de fato aí esse boom, essa evolução muito rápida e muito... pode assustar algumas pessoas, mas eu acredito que vai trazer muitas soluções legais também para nós como sociedade. Na questão do setor financeiro, por exemplo, você acha que as pessoas estão atinadas que a IA está se evoluindo bastante, né, nessa questão de ajuda ao setor financeiro ou está meio escondidinho ainda? Sim, totalmente. Eu acredito que as pessoas talvez elas não tenham entendido ainda o uso da IA, né, como algo de otimização e não necessariamente substituição, né, conforme a gente havia conversado antes. Mas para o mercado financeiro, por exemplo, a IA ela vem vindo de uma forma muito eficiente no sentido de quantitativo, né? Ela consegue trazer resultados, consegue trazer métricas de uma forma muito exata, que às vezes um contador muito mais rápidas. Exato, sim, de uma forma mais positivos. Justamente, de uma forma muito eficiente, muito rápida. Então, de novo, não vejo como algo que substitui, mas pode otimizar trabalhos e trazer uma eficiência para aquele profissional de uma forma muito mais progressiva, de uma forma muito mais eficiente. Então, esse profissional ele se adequando, né, estudando, eu acredito que isso vai se tornar necessário em qualquer tipo de emprego, em qualquer tipo de profissão, o conhecimento sobre a inteligência artificial. Porque, de fato, se você não estuda sobre algo que otimiza uma gama de trabalhos quase que geral, claro, você vai ficar para trás. E diga para mim, Patrick, hoje qual a ferramenta IA que você mais usa e que você não ficaria sem?
Bom, hoje as que eu uso, podemos dizer que são todas, né? Fale pra mim, fale pra gente. Hoje eu uso aí, cara, a gente tem muitas soluções com inteligência artificial, então a gente utiliza muitas ferramentas, como por exemplo, eu como desenvolvedor utilizo muito Cursor, utilizo muito Grok, utilizo muito Cloud, mas a gente tem diversos tipos de IA generativas, como Gemini, no uso de imagens, como você havia citado. Então, de fato, eu utilizo muito essas inteligências artificiais todo o tempo, o dia inteiro. Então, elas trazem para mim uma otimização de trabalho, uma solução de trabalho ali muito eficiente. Consigo trabalhar ali cerca de 40%, 60% de uma forma muito mais efetiva do que provavelmente eu trabalharia ali sem o uso da IA. Então, ela se tornou algo muito necessário no meu trabalho como algo geral. Então você está otimista quanto à questão da utilização da IA. Você não tem medo dessa questão. Você acha que o mercado está aberto e você está totalmente aberto também. Justamente, acredito que a gente tem que ter essa visão, né? Não adianta a gente ter um repúdio, um total medo de uma ferramenta que pode estar trazendo uma mudança positiva para a vida das pessoas, uma mudança que de fato traga resultado, traga evolução para nós mesmos. Então, eu tenho essa visão. Acredito que todos nós também tenhamos que ter essa visão que de fato a IA está trazendo aí um sentido evolutivo muito positivo para nós de uma forma geral. O Patrick, a nível de curiosidade, fala para mim assim, qual a coisa assim mais impressionante, bizarra que você já viu a IA fazer? Cara, a IA, a própria IA hoje, de fato, propriamente dita, ela já é algo muito impressionante, né? Pense que ela é um baita servidor onde ela acopla diversos tipos de conhecimento diferentes e são utilizados de maneiras diferentes, de uma forma quase que instantânea. Então, pense na IA como o centro de conhecimento e a nova biblioteca, digamos assim, do mundo, né? Então, eu acho que a IA ela é impressionante, propriamente dita, de uma forma geral, né? A coisa mais bizarra que eu já vi uma IA fazendo, de fato, está sendo hoje a geração de vídeos, né? Que está sendo algo muito, muito coerente, muito real, muito... Sabe, aquela pegada onde você não consegue quase que discernir se de fato aquilo é real ou não. Então, a IA está trazendo, de fato, uma visão quase que tocando no nosso mundo, né? Ela está aqui numa tela, mas automaticamente ela está aqui quase que tocando no seu rosto ali e falando, opa, que eu estou aqui junto com você. Eu estava vendo esses dias aí um anúncio desses de internet, né? E aí a pessoa falando sobre a empresa dela e sobre o trabalho dela e ela sentada num sofá em pleno alto mar. Eu falei, meu Deus do céu, então... É coisa que a gente, para filmar um negócio desse numa condição normal, iria dar muito trabalho, né? E você falou dessa questão da IA formatando uma biblioteca. E eu pergunto para você, como que você acha que a educação vai estar a partir da IA, né? Como a escola vai reagir, a faculdade vai reagir nessa questão de mudanças na educação? Eu acredito que o acesso à informação foi uma das nossas grandes mudanças através da inteligência artificial. Eu mesmo sou um exemplo do uso da IA através do estudo. Tá, eu não tenho nenhuma formação técnica, não tenho nenhuma faculdade, não tenho nada, mas automaticamente eu consigo desenvolver projetos muito complexos, eu consigo desenvolver muitas soluções e eu consigo desenvolver muito conhecimento através da inteligência artificial. Então, de fato, a educação, ela de fato é um dos grandes booms que a gente tem hoje através dessa nova tecnologia, onde a informação ela chega de uma forma muito rápida e muito prática. Então, você consegue saber de qualquer coisa quase que instantaneamente, né? Através disso, a educação, ela de fato tem que explorar o uso da inteligência artificial para poder adaptar os nossos novos serimaninhos ali, né? Nossas crianças ali, para de fato estar aprendendo de uma forma efetiva e que de fato funcione no sentido funcional ali da educação, né? Então, eu vejo que as faculdades elas vão ter que, de fato, estar se aprimorando mais nesse sentido, talvez tecnológico, tá trazendo novas soluções, novas vertentes de entendimento da IA, da tecnologia atual que nós temos, e tá acoplando isso de uma forma geral em todos os sistemas profissionalizantes que a gente tem hoje aqui. Achei interessante que você falou assim, que você não tem uma formação universitária a respeito, né? Exato. Então quer dizer que muito do seu conhecimento vem através da ajuda da IA. Exato. Conta pra mim essa questão. Eu sempre utilizei, sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Ali através dos meus estudos cotidianos, ali através dos meus desenvolvimentos, práticas e até buscando soluções para diversos tipos de trabalho, eu acabei conhecendo a inteligência artificial. E através dela eu entendi que eu conseguia resolver problemas se eu tivesse ali uma ponte, uma linha de pensamento, onde o meu raciocínio ele ia ser entendido e eu ia ser direcionado para uma possível solução. E através disso eu consegui entender que através disso eu ia conseguir
ter diferentes formas de trabalhar, diferentes formas de entender e diferentes formas de aprender. Então, através da inteligência artificial hoje, eu posso dizer que a minha carreira ela se baseia muito e eu devo muito, né, a toda essa tecnologia nova que a gente tem hoje. Então, de fato, a IA ela trouxe uma mudança muito significativa no sentido do meu conhecimento, no sentido da minha prática, no sentido do meu estudo e desenvolvimento pessoal. Falando assim sobre impacto de trabalho, por exemplo, eu vejo assim, hoje a pessoa não precisa, por exemplo, um arquiteto, por exemplo, um design, por exemplo. Um design. Sim. Ele não precisa saber desenhar aquela coisa maravilhosa, né? Mas ele precisa saber pedir. Exato. Ele precisa saber fazer a pergunta correta, né? Vamos falar um pouquinho a respeito disso, né? Vamos. A questão da criação. Como que você enxerga essa questão da criação? Eu vejo que a criação, de fato, ela se baseia muito no que a gente vai oferecer, no que a gente vai questionar a IA. Então, de fato, cabe um estudo interessante ali sobre como você vai utilizar aquela ferramenta. Né? Pense que você tem uma caixinha de ferramentas, que é a nossa inteligência artificial hoje, só que você não sabe utilizar, vamos supor, um martelo que está dentro dessa caixinha. Então, você tem que estudar ele para depois ele estar trazendo aquela solução para você. E, de fato, o Prompt Engineer, né, que é uma das profissões hoje que a gente está tendo novas no mercado, traz essa visão. Né? Então, o conhecimento da IA, através desse conhecimento da IA, você vai conseguir extrair mais resultados daquela inteligência artificial. Consequentemente, você vai ter mais resultados nos seus problemas, nas suas dificuldades e no seu desempenho ali. Você vai conseguir ter mais resultados de uma forma geral. Então, de fato, essa solução, né, de fato, esse conhecimento ele é importante para você estar extraindo resultados ali de uma forma geral da inteligência artificial. Então, acredito que cabe um estudo ali interessante. Todos nós deveremos ali ter esse estudo, justamente para a gente poder estar alcançando ali novos objetivos, novos conhecimentos, como foi o meu caso, por exemplo. Ah, legal. Eu estava vendo uma questão, numa pesquisa que estava fazendo a respeito do tema, né? E aí dizendo assim que haverá uma criação de novos empregos, novos trabalhos voltados a essa questão da IA. Por exemplo, um deles é o engenheiro de prompt. Exato. E o outro é o ético de IA. Né? Você tem alguma coisa para falar a respeito para gente? Eu acredito que sejam trabalhos que, de fato, eles vão ser muito explorados, eles são muito novos no mercado, né? A galera ainda não está muito acostumada a ter pessoas que, de fato, trabalham nessa frente de trabalho. Mas a questão aqui é que a IA, de fato, ela está evoluindo, de fato, ela está gerando novas possibilidades de emprego, novas tecnologias, e a gente precisa, é necessário pessoas que entendam, de fato, como que funciona aquilo, para a gente poder ter um ecossistema de trabalho que funcione, um ecossistema evolutivo. Então, é consequência da evolução. Então, de fato, ali a gente vai ter muito mais dessas coisas acontecendo, né? Como Prompt Engineer, especialistas em automações, especialistas em N8N. Então, de fato, traz muitas possibilidades para muitas pessoas estarem se adequando e mudando de vida, muito provavelmente aí através dessa nova tecnologia. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a IA geral, mas dando só uma pequena dica, né? Por exemplo, daqui a 5 anos a gente imagine, né, um assistente pessoal de voz, né, que realmente resolve problemas e resolve, por exemplo, situações que nós, seres humanos, não teríamos tempo, né? Por exemplo, marcar uma agenda no jantar, por exemplo, pesquisar algum tipo de trabalho, né? Enfim, dar o número do cartão, né, para agendar o restaurante, ou enfim, um passeio, né? Então a gente falando depois sobre a inteligência artificial geral, mas a gente vai deixar esse assunto para o próximo episódio, tudo bem? Perfeito. Então estamos aqui com o Patrick Paris, aqui no Café com AC Minutos de Saber, mas ele vai continuar no próximo episódio falando um pouquinho mais sobre a comunicação através da inteligência artificial. Até o próximo episódio. Forte abraço. Tchau, tchau, gente.